A gente retorna aqui falando de uma polêmica, a presença daquelas estruturas pontiagudas em áreas de uso público tem gerado essa discussão em Rio Preto. Você vai ver, vou te mostrar. A medida, ela normalmente é usada para quê? Para afastar pessoas em situação de rua. Estão sendo colocadas em viadutos, embaixo deles e outros locais que podem ser usados como abrigos. É proibido por lei federal fazer isso, mas tem aquela falta de regulamentação, ainda dá margem para esse tipo de prática que vem sendo observada de perto por autoridades. Embaixo do viaduto Jordão Reis, pichações descrevem bem o que é necessário para quem vive nas ruas, às margens da sociedade. Otimismo para enfrentar a realidade tão cruel. Gratidão por pequenos gestos que tornem a vida um pouco mais leve. E solidariedade, tão necessária nos tempos atuais. Segundo dados da Secretaria de Assistência Social de Rio Preto, 833 pessoas vivem nas ruas da cidade. A maioria se abriga sob os viadutos ou nas praças. É o caso de Suzelei, de 49 anos. Desempregada, deixou a casa onde vivia após se desentender com familiares. E eles batavam para ficar debaixo do teto de chuva e chuva, né? Inclusive a chuva. E sereno, para mim, se tirar isso aqui, eu vou sentir falta, porque como que sai, né? Recentemente, obras de manutenção de bases de viadutos de Rio Preto causaram desconforto entre a população em situação de rua. O tema também chamou a atenção de instituições, como a Defensoria Pública. Pedras foram colocadas na base das pontes, em locais que já tinham sido cercados por alambrado. Para especialistas, isso pode caracterizar uma tentativa de impedir que esses locais sejam utilizados como abrigos. Esse tipo de intervenção urbanística, ela evidentemente afugenta as pessoas que não têm alternativas habitacionais, nem por meios próprios, nem pelo poder público. Esses espaços acabam servindo, sim, para a proteção dessas pessoas. Está em vigor desde o final do ano passado uma lei federal que alterou o Estatuto das Cidades para proibir a chamada arquitetura hostil, que é a colocação de obstáculos em espaços públicos, como praças e viadutos, para afastar principalmente pessoas em situação de rua. A medida ainda precisa ser regulamentada e isso abriu brecha para que a prática continue acontecendo. O governo federal, através do Ministério dos Direitos Humanos, ficou de regulamentar, se comprometeu a regulamentar até o mês de junho, mas até agora essa lei não foi regulamentada por meio de um decreto do governo federal. Mas, de qualquer forma, como ela está em vigência desde janeiro, o Ministério Público pode questionar a Prefeitura Municipal por meio de inquérito civil e também por meio de ação civil pública. Em nota, a Prefeitura de Rio Preto negou que as pedras instaladas sob o viaduto caracterizem arquitetura hostil. O município alega que a colocação de concreto com pedras argamassadas evita a erosão, já que a sombra provocada pelas pontes não viabiliza a utilização de vegetação para este fim. A Defensoria Pública espera que outra solução, menos agressiva, seja encontrada para a manutenção de viadutos e afirma que cabe judicialização do impasse. Por enquanto, nós aguardamos que haja regularização dessa situação pela municipalidade, né? E se não houver uma regularização, nós vamos analisar, sim, uma expedição de ofício, recomendação e, eventualmente, em sendo o caso, se constatada essa irregularidade, né, efetivamente, aí levar essa questão ao Poder Judiciário. O juiz Evandro Pelarim, que é presidente do Comitê Intersetorial de Políticas Municipais para a População em Situação de Rua, diz que monitora a situação e ressalta que construções privadas, mas com acesso ao passeio público, também precisam obedecer à legislação contra a arquitetura hostil. Nós temos construções privadas com acesso público, né? Quer dizer, por exemplo, shopping centers, enfim, de trânsito público, e aquelas também que fazem frente a passeios públicos, né? Então é evidente que não quer dizer que não tenha proteção, não é isso, né? Mas a arquitetura hostil é aquela que visa a impedir que pessoas permaneçam em determinados locais, resguardado o sigilo inviolável de cada residência. Falar que colocaram as pedras para evitar a erosão, poxa vida, hein? Isso aí é subestimar a nossa inteligência, né? Tentem ser pelo menos mais criativos. Não dá para acreditar nisso, erosão.